como que se dá o processo de análise para a gente identificar a necessidade de contenção de um talude? Quando você vai fazer esses estudos, você tem que se basear em normas técnicas. Existe uma norma específica para isso, é a NBR 11682 de 2009. Ela estabelece alguns critérios de acordo com a posição daquele talude ou da encosta. Seria questão de proximidade de movimentação de pessoas, proximidade de alguma área protegida ambientalmente. Então, você faz as contas com um quadrozinho estabelecido por essa norma e chega no fator de segurança. Por exemplo, fator de segurança 1,5. É o que a gente normalmente trabalha, onde tem muita movimentação de pessoas, para você ter um fator de segurança maior. Então, quer dizer, existem guias. Existem, né? A norma. A gente tem a norma, essa Isso. norma tem ali dados que vão te guiar para na hora que você está fazendo esse estudo, você saber... E tanto na parte de geotecnia quanto na parte da estrutura, sempre tem norma. A nossa, por exemplo, dimensionamento de elementos de concreto armado, é a NBR 6118. Essa aí que ele falou é ligada à parte dele. Então ele vem e faz o estudo dentro da norma, né? Quando tem engenheiro que faz dentro da norma, os riscos são quase zero. Mas quando não tem e faz fora de norma, aí os riscos aumentam muito. E quais que são os principais métodos que são assim, utilizados para a contenção de taludes? Se a gente consegue ter uma visão geral disso. Quando você vai fazer um estudo de um talude ou de uma encosta, você tem que trabalhar com engenharia. Como o professor disse anteriormente, o que é engenharia? Engenharia é você resolver um problema que seja tecnicamente adequado e financeiramente como se fala? Viável. Financeiramente viável. Então, você começa dos mais baratos, que vai ser movimentação de terra. Você tem uma encosta, você quer que faça uma contenção ou que mantenha ele seguro. Você diminui a inclinação daquela encosta. Aí é um procedimento. Os outros procedimentos, você trabalha com obras de contenção. A palavra fala contenção. Contenção, você vai conter alguma coisa. No nosso caso, nós vamos conter uma massa de solos para que ele não deslize. Então, a primeira solução seria fazer um retaludamento, que seria manter uma inclinação menor. Depois você pode fazer vamos partir da mais cara, que é uma cortina atirantada, que você faz tirantes, faz a proteção daqueles tirantes. Tem solo grampeado, tem um muro de arrimo, e assim por diante. Tem outras soluções bem menos usuais, que o pessoal usa pneu, usa um bocado de coisas que normalmente a gente não indica, não, porque não está devidamente esmiuçado, não está detalhadamente estudado aquelas soluções. Quer dizer, a gente quebra um galho às vezes, mas não é o que se orienta, né? O melhor é utilizar... Isso que o Aires falou, porque a gente está falando de engenharia, né? Engenharia é uma coisa muito bonita, né? Se você faz tudo dentro das normas, principalmente, que é a bíblia de cada engenheiro, você vai... depois, por exemplo, ele falou das contenções. Um muro de arrimo, por exemplo. O muro de arrimo, ele é contenção. Vai conter o quê? É o que está atrás dele. Por que vai conter? Para ele não cair dentro do prédio, para ele não cair na estrada, para não cair... né? Por exemplo, você tem um canal. Um canal tem as paredes laterais dele, que são contenções. E o canal você tem tanto terra de um lado quanto água do outro. Mas é uma contenção, né? Então isso tudo é feito estudo de vazão, por exemplo. Um canal, o Rio Arrudas, por exemplo. O Rio Arrudas tem parede ali que tem altura de 6 metros de altura, né? E carro passando nas laterais. Isso tudo provoca esforços no elemento contenção que tem que ser dimensionado corretamente. Se você não dimensionar corretamente, tanto da parte de geotecnia quanto da parte de estrutura, vai ter problemas no futuro. Aí depois você tem que vir recuperando, né? O custo é muito maior.
do que você já... Eu posso ter afundamento? Pode, né? Recalque. Pode ter uma opção de fatores e condições de cálculo. Por exemplo, da sondagem que ele falou. Quantas obras a gente vê, tem gente coragem de fazer obra sem fazer sondagem. Isso não é correto. Porque para você descobrir o tipo de terreno, a sondagem é muito importante. Né? A partir da sondagem é que você começa ali a fazer os outros estudos. Inclusive, a gente recebeu aqui um outro convidado, que foi o Narese, Luiz Narese, que é da área de geotecnia, né? E ele falou muito sobre essa questão, né, de sondagem também, da importância dela, né? E a gente explicar um pouquinho mais para a gente, queria que você explicasse o método de cortinas atirantadas que você citou, né, na resposta, como um dos métodos utilizados para a contenção de taludes. Em que situação que ele é mais adequado? A cortina é a solução mais cara que tem na geotecnia. Eu costumo dizer que seria a última opção, porque ela é muito cara e para praticar a engenharia você tem que procurar os métodos mais baratos. A cortina nada mais é do que uma inserção de um elemento, por exemplo, um vergalhão, falando na linguagem popular. Você injeta massa de cimento, deixa ele curar lá dentro desse solo, depois você é como se fizesse com aquela bucha de parede que você aperta o parafuso para ele não soltar. Você faz a mesma coisa com esses tirantes nessa massa de solo. Entendi. O princípio é mais ou menos esse, da cortina atirantada. Como se a gente estivesse colocando diferentes parafusos ali. Isso, exatamente. E eu imaginava uma cortina. Mas o nome é assim, cortina, eu imaginava que envolvesse alguma estrutura armada. Não, mas armada. Você não está errada não, porque na superfície você faz essa cortina de concreto que o professor que dimensiona. Os elementos que ficam no buraco, eu que dimensiono. Aí fica a cortina de concreto atirantado, que são tirantes. Por isso que chama cortina atirantada. Porque ele entra. Por que você escolhe... Eu já explicou tudo. Por que você escolhe a cortina atirantada em vez de ser um muro de arrimo? Ou em vez de qualquer outra solução? A cortina atirantada, normalmente, ela vem quando você tem alturas elevadas, né? Empuxos muito grandes. Por exemplo, ele falou dos tirantes. Os tirantes são esses elementos que ele vai colocar no solo, né? E a cortina vai ficar presa nele. Então, ele vai definir, por exemplo, qual que é o espaçamento dos tirantes, tanto na horizontal quanto na vertical. Ele que passa para o calculista, no caso, nós estamos trabalhando em parceria, ele define esses esforços e eu, com esses esforços que ele vai me passar, eu faço o cálculo do concreto armado para segurar. Então, cortina atirantada, por exemplo, você vai falar assim, tem um muro de arrimo de 3 metros de altura. Estou só colocando como exemplo. Não significa que a cortina atirantada seria adequada para um negócio de 3 metros. Fica caríssimo, né? E não tem necessidade. Então, ela é muitas vezes usada para alturas grandes, né? Ou então, quando você não tem outra opção para poder fazer prédio, né? Você tem um prédio que vai ter um subsolo com 3 andares para baixo. Né? Então, você vai ter uma parede enorme para conter a terra. Muitas vezes é importante, se tiver a condição, porque você não pode pegar o tirante, vamos supor que você tem um prédio e nas laterais tem outros prédios. Você não pode pegar esse tirante e passar no outro prédio, porque vai que esse outro prédio no futuro corta o tirante e cai tudo. Entendi. Então, o tirante ele é bem adequado para estruturas que você possa fazer de acordo com a arquitetura também do